Então, congregação amada do Senhor, hoje 27 de abril de 2025. Então, hoje vamos falar algo que eu acho que, quer dizer, para mim tudo é importante, né? Senão eu não falaria com vocês, né? Não compartilharia. Então, hoje falaremos sobre mordomia cristã e o uso correto dos recursos. E antes de começar, só para dar ciência a vocês, eu estou fazendo um curso de teologia do Ministério Jesus Cop e fiz recentemente um módulo de mordomia e finanças. E aí eu vou usar vou tomar emprestado algumas falas do professor Mateus Ortega. Bom, para começar, a gente tem que ver o que é mordomia, né? Então, na Bíblia, mordomia cristã significa administrar. Não somente o dinheiro, mas tudo relativo a nós. Todos os recursos que Deus coloca na nossa mão. Então, significa que tudo que a gente tem, o tempo, o dinheiro, os talentos, as ideias, o nosso corpo, nossa saúde, tudo que é tesouro para nós, os nossos relacionamentos, o meio ambiente, tudo relativo a nós, recursos que Deus nos abençoou, isso tem a ver com mordomia. Como que a gente vai usar esses recursos? E isso, sabendo o quê? Qual que é a base? Que tudo isso pertence a Deus. Então, nós somos responsáveis por usar todos esses recursos de uma maneira, vamos chamar de certa, né? Aí, assim, essa palavra mordomia, ela vem do grego, né? Oikonomia, que significa gestão da casa, remetendo à responsabilidade que Deus nos deu de cuidar da sua criação, de tudo que Ele nos deu. Então, nós somos chamados a ser mordomos fiéis, a cuidar de todos os nossos recursos, administrando com propósito, com diligência e para glorificar a Deus. Então, né, repetindo para ficar assim bem firme, né? Mordomia é administrar o que Deus nos confiou. Como eu falei que tudo era de Deus, mas de onde que você tirou isso? Então eu vou provar. Deus é o dono de tudo. Nós não somos donos de nada, mas somos administradores. Então, a mordomia cristã, ela começa onde? Começa no reconhecimento de que Deus é dono de tudo. Olha, tem muitos versículos, eu separei dois aqui. Um está em Deuteronômio 10:14, que diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Depois o Salmo 24:1 confirma isso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, assim, não tirei da minha cabeça, está escrito na Bíblia. Como a Valnice sempre falou, a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então, assim, tudo que temos é de Deus, Ele nos emprestou, nos está permitindo administrar. Então, nós somos mordomos da sua criação. E aí, nós somos chamados a cuidar do mundo, do nosso tempo, de todos esses recursos. E interessante que a mordomia cristã aqui na terra, que é administrar os recursos que nós temos aqui, é como se fosse uma preparação para as responsabilidades eternas, porque tem versículo que fala: ser fiel no pouco que no muito te colocarei. Então, para responsabilidades maiores no reino de Deus, né? Então, mais uma vez, né, considerando os versículos que eu li, que do Senhor é a terra, tudo que nelas há. Então, a Bíblia diz que nós não somos donos de nada. A gente está apenas administrando. Então, como eu já disse, o nosso dinheiro, nossas habilidades, oportunidades, o corpo, o meio ambiente, os relacionamentos, tudo está na nossa mão. Então, essas coisas, Deus confia a gente. E aí eu peguei
3 versículos aqui que detalha isso. Olha só, em 1 Coríntios 10, 31, está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, que esse versículo vai servir para quê? Todos esses recursos nós vamos administrar para quê? Para a glória de Deus. Nós devemos também ajudar os necessitados. Uai, mas de onde você tirei isso? Tirei de Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Então, é uma exortação para ajudar o necessitado. No caso aqui, chamou de pobre, mas existem outras necessidades que a gente pode socorrer. Também os recursos nos foram dados para que a gente sustente a obra do reino. Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar suficiente para recolher-te. Então, a mordomia cristã ela envolve usar os nossos recursos com sabedoria, discernimento e intencionalidade. E aqui, o professor Mateus Ortega dividiu 3 áreas importantes dessa administração dos nossos recursos. A primeira, ele colocou que é o objetivo de nos sustentar. Então, trabalhar para sustentar a si mesmo e a família é um ato justo e santo. E está lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10, que diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que credes. Então, está falando que Paulo, no caso aqui, para a igreja de Tessalônica, ele trabalhava fazendo tendas. Agora, em outras igrejas, ele não fez isso o tempo todo, né? Porque tinha Paulo o velho, né? Ele trabalhou uma boa parte para se sustentar. Outra parte, ele viveu dos recursos dos irmãos, porque aí eles praticaram ajudar, né? E aquele que vive, que prega o evangelho, que viva do evangelho. Então, é totalmente lícito a quem prega o evangelho viver do evangelho. Então, Paulo teve a vida dele, uma parte ele trabalhando com as próprias mãos, outra parte foi sustentado por outras igrejas. Então, assim, o trabalho é importante, o trabalho dignifica o homem, né? Agora, tem alguns riscos. Qual o risco? Porque, como tudo na vida, não pode ser demais, né? Então, se for demais, é o que a gente chama o workaholic, você pode perder o equilíbrio e negligenciar a família. Então, assim, a gente deve sustentar, a gente deve cuidar, porque tem um versículo que fala também, aquele que não cuida da própria casa é pior do que o descrente. Então, isso é fundamental, você sustentar sua casa. Mas você também não pode cair do outro lado, que é o excesso de trabalho. Porque aí certamente a família será negligenciada. E para Deus, a família vem em primeiro lugar, né? Depois de Deus, a família, né? Outro lado, então, a moeda de trabalhar demais, o perigo de trabalhar demais é virar um workaholic. E o trabalhar de menos é ser um preguiçoso, que aí se acostuma a não produzir, não trabalhar. Então, a preguiça é a falta de iniciativa para prover o que é necessário. Então, nós temos 2 riscos aqui. Então, nesse aspecto que nós estamos falando da mordomia, que é a administração dos bens que o Senhor nos deixou,
esse risco de mais ou de menos. Mas o Senhor nos dá a medida certa de tudo. Se a gente estiver junto e agarradinho com Ele, a gente vai saber. Então, o Provérbios 23, 4, ele dá suporte a isso que eu estou falando, o trabalho demais, né? Não te fadigues para enriqueceres e não aplique nisso toda a sua sabedoria, né? E o trabalhar de menos é aquele, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque ela junta no verão, no inverno. Então, há uma dezena de outras passagens que exorta a pessoa a não ser preguiçosa. Então, assim, fechando a questão dessa área importante do uso dos recursos, é o que a gente chamou de sustento. Então, o trabalho é uma bênção, é um dom de Deus, é dado para que a gente possa prover a nós mesmos, a nossa família, aos necessitados. Nos exorta a trabalhar diligentemente para que a gente não seja fardo para alguém, né? Eu tenho um irmão, o João, ele sempre falou assim, ó, se você está trabalhando é porque você tem saúde, então é uma bênção, né, o trabalho. Aí, mais uma área da mordomia é poupar e investir. Uai, mas como assim? Nós vamos encontrar respaldo na palavra também para isso. Então, poupar é essencial para planejar o futuro, servir a próxima geração e aprender a viver com moderação. Nós não devemos desperdiçar, acumular em excesso ou usar nossos recursos de forma egoísta, mas sim investi-los em coisas que têm valor e valor eterno, porque o Senhor falou, não ajunteis tesouros aqui na terra, mas ajuntai-os no céu. Ainda que ele sabe que na terra, nessa função de sustentar, é importante a gente trabalhar para o sustento, mas quando estamos trabalhando a área de administrar, poupar e investir é uma área importante. O Provérbios 13, 11 diz assim, a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Então, disciplina e diligência são fundamentais para que também, né, não ocorra avareza e a gente possa priorizar o propósito de Deus ao usar os recursos, né? A gente tem o caso de José, né? Que quando ele interpretou o sonho do faraó, foi revelado a ele que o que haveria anos de penúria, de fome. Então, o que José fez? Recomendou a todo mundo a poupar e ele mesmo poupou os recursos do reino e depois, quando veio a fome, ele vendeu para as outras pessoas e ficou, né, o faraó ficou rico, né? Então, ele poupou no tempo de fartura para suprir as necessidades no tempo de fome. Então, poupar e investir é uma área dessa administração dos recursos que Deus nos deu. E não só investir, como eu acabei de falar, nos bens assim, terrenos, mas os do céu. Investir em bens eternos, porque Jesus nos ensinou a acumular tesouros no céu, investindo em coisas que têm valor eterno. Isso inclui pregar o evangelho, fazer discípulos, servir aos necessitados e buscar a justiça. Em Mateus 6,20 está escrito, o 6,19 fala, não procureis assim, acumular tesouros na terra. Ter os recursos para viver, tá tudo bem, mas acumular em excesso, que você pode dar lugar à avareza, Jesus está orientando que não devemos. Mas no Mateus 6,20 ele fala, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam, né? Uma terceira área que nós vimos é o você. A área número 1 é o sustento, né? Você sustentar a si mesmo e sua família. A segunda, poupar e investir, que é importante para o futuro, né? E a terceira área é repartir com prudência. Não é você acumular e ficar só para você
Então, a generosidade é parte essencial da mordomia, mas deve ser exercida com sabedoria. Imagine, a gente tem o exemplo de John Wesley que falava, ó, a gente tem que ganhar, economizar e doar o máximo possível, equilibrando sustento, poupança e generosidade. A generosidade é dar com alegria e gratidão. Aí, mas muitas vezes a gente tem medo de dar, porque a gente pensa que vai faltar, né? Mas a gente vê que Deus é o provedor maior, fala que ele nos ensina um princípio diferente. Quando damos com fé e generosidade, ele nos supre e cuida de nós. Em 2 Coríntios 9, capítulos 6 e 7, fala assim: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então, a gente deve ser generoso e não dar por obrigação, mas com alegria, né? Deus ama quem dá com generosidade, coração sincero. E é importante esse repartir para que a gente evite a ganância e o apego, o amor ao dinheiro. Está escrito lá em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos males. Então a gente deve guardar nossos corações da ganância, do amor ao dinheiro. Então esse amor aqui, o significado desse apego ao dinheiro, ele é importante, nós precisamos dele para sustentar, precisamos dele, é importante a gente poupar, a gente investir. Mas quando você pega a ganância, né, ou tipo assim, você quer acumular, então aí já não é bom, é esse amor, apego, né? Então nós devemos repartir com prudência, buscar contentamento nessa doação. Está até escrito, né? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? E aí uma coisa prática, como que a gente pode praticar a generosidade? Número 1 é dizimando e ofertando com fidelidade. Não porque temos que dar, porque reconhecemos que tudo vem de Deus e a gente está devolvendo um pouquinho. Deus dá 100%, a gente devolve 10% para ele, né? Ajudando os necessitados, seja com dinheiro, comida, roupa, com tempo e atenção. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E isso já é uma forma de você ser generoso com a pessoa. Outra forma da gente praticar generosidade é compartilhar o que tem. Às vezes, um simples gesto de bondade pode transformar a vida de alguém. Bom, fazendo aqui um apanhado do que a gente já viu, né? Eu estou querendo reforçar essa questão da mordomia. Eu falei lá no começo, né? A gente administrar bem começa com o entendimento de que tudo pertence a Deus. Então, tudo que temos vem de Deus. E Ele nos chama a administrar bem esses recursos, né? Então, e a gente sabe que Deus dá diferentes recursos. Tem a parábola dos talentos, não sei se você lembra, é aquela que Ele deu para um, para outro 5, para outro 10. O que deu 5 dobrou, o que deu 10 também dobrou, o que deu 1 ficou com medo e enterrou. E o Senhor falou para ele, não, tem que multiplicar, tem que investir, tem que, né, tem que render. Então, é administrar bem os recursos. E Deus dá diferentes recursos para as pessoas, nem todos recebem igual. Porque, não sei, foi Deus que nos criou, Ele que sabe, né? E algumas vezes tem a ver com a aplicação da gente, se a gente está investindo, assim, no sentido de estar trabalhando, estar fazendo, estar poupando, né? Existem algumas coisas, mas sabemos que tudo está na mão de Deus. Então, a gente pode acelerar um pouquinho, né? Ampliar os recursos através de usar com diligência, com sabedoria, né? E trabalhar
Mas há alguns casos, pessoas têm menos recursos que a gente e trabalha. Isso faz parte da vida, faz parte do mundo. Então, há diferentes recursos para cada pessoa. A questão não é o quanto temos, mas como nós usamos. Deus se alegra quando somos fiéis no que Ele nos confia. Então, essa mordomia, essa administração de tudo que temos, assim, Deus nos chama a servir a Deus e ao próximo com os nossos recursos. Então, a generosidade, compartilhar o que a gente tem, faz parte desse uso. Então, isso é uma forma de demonstrar o amor de Deus de forma muito prática. Outra coisa importante relativa à mordomia é a integridade e o combate à corrupção, né? Isso aí estaria dentro lá, aqueles 3 princípios, mas eu abri esse aqui porque a Bíblia fala, você tem que ser diligente, mas você tem que ser correto, né? Tem que ser íntegro. Então, é importante eu abrir esse tópico específico, né, sobre integridade financeira e combate à corrupção. Infelizmente, né, eu creio que cada um de nós deve conhecer alguém que não é íntegro e que pratica corrupção. Mas nós devemos olhar para a palavra, olhar para o que é certo e não para o que é errado, né? Então, a gente volta para o 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, você não deve se apegar em excesso para se tornar um ganancioso. Em Provérbios 20:10 diz: pesos e balanças desonestas são abomináveis ao Senhor. Então, você deve ser íntegro, deve ser certo. Ah, não, vou tirar. Acho que, não sei, já tem alguns anos de um golpe que a pessoa pegava todos os centavos. Não sei se era alguém que trabalhava no banco, eu sei que acumulou, foi muito dinheiro com os centavos, mas seja centavos ou seja dinheiro inteiro, não é integridade e a gente não deve praticar isso, né? Em Lucas 16:10 também está escrito: quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então, como é que a gente vai, né? 3 pontinhos aqui para a gente ficar... vamos dizer, viver com integridade financeira, coisas que a gente deve prestar atenção. Evitar a ganância. O dinheiro não pode ser nosso senhor. Devemos usá-lo para servir a Deus. Devemos ser honestos em tudo, no trabalho, nos negócios, na igreja. Devemos agir com verdade e justiça, porque não tem como enganar a Deus, sabe? Você fingir que está fazendo a coisa certa, mas não está. Prestar contas, tanto individualmente quanto no meio cristão, seja na igreja, devemos ter transparência no uso dos recursos. Nós temos o exemplo, né, de uma pessoa que não era assim, era o Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos e ele se enriquecia de forma injusta. Isso aparece lá em Lucas, capítulo 19, do verso 1 a 10. Eu não vou ler aqui, só contar assim por cima a história de Zaqueu. Então, mas quando encontrou Jesus, ele decidiu devolver tudo o que havia roubado e dar aos pobres. Por quê? Porque ele tinha muito, né? Porque ele pegou de forma ilícita. Mas aí é possível modificar. Então, ele teve o coração transformado e isso mudou a relação dele com o dinheiro. Então, no nosso dia a dia, para a gente ser mordomos fiéis, considerando todos esses tópicos que nós falamos, a gente precisa planejar bem nossas finanças, evitar desperdício, dívidas, compras impulsivas. Então, vamos dizer, é fácil de falar, né? Tá simples aqui, mas lidar bem com as finanças não é uma coisa muito fácil, principalmente com uma mídia, tipo assim, o tempo todo, né? Eu posso dizer assim, tentando, né, ao consumo, tudo em função do consumo. Mas
você evitar o desperdício é algo muito importante. Às vezes se confunde, a pessoa, não, fulano é sovina, mas não é, ela está só evitando o desperdício. E muitas pessoas têm medo de ser taxadas de, assim, de pão duro e desperdiça. Mas uma coisa não tipo assim, é mais importante você não desperdiçar do que alguém pensar de você que você é pão duro, sabe? Outra coisa, você tem que evitar as dívidas, você tem que viver de acordo com o tamanho dos seus recursos, né? E comprar o que é necessário. Vira e mexe, a gente ouve alguém falando, não, eu tenho tanta coisa que eu nem usei, então viu, tá em liquidação, vou comprar, mas comprou sem precisão. Então são pequenos detalhes, mas é importante a gente olhar para eles. Ser generoso é uma forma de, né, a gente já viu lá a importância de praticar generosidade. Então, apoiar a igreja, missões, pessoas necessitadas, tudo isso é importante. E em tudo precisamos da direção de Deus, porque precisamos de sabedoria para usar bem os recursos, porque às vezes tem pessoas que são especializadas em enganar, e principalmente os crentes, né? Não sei se já aconteceu com você encontrar na rua com uma pessoa que precisava de comprar uma passagem hoje para ir embora. Aí você passa amanhã na mesma rua, tá ela pedindo a mesma passagem, as mesmas coisas, isso acontece. Então a gente também precisa de discernimento para não ser enganado facilmente. Mas não quer dizer que aconteceu isso comigo, então nunca mais vou dar. Não, o seu coração ele tem que ser maleável e a gente não pode generalizar as coisas. Tem que viver cada situação, cada momento, né? Então, eu fiz 3 perguntas aqui, ó. Não sei se você vai conseguir anotar, mas como tenho administrado o que Deus me deu? Tenho sido generoso ou tenho segurado demais o que tenho? Meu uso do dinheiro reflete a vontade de Deus? Então, eu dei o geral, agora eu já estou quase indo para a conclusão e eu vou, a gente, tipo assim, trazer princípios de novo, assim, para ficar, né? Porque você sabe que a repetição, ela faz muito bem para a gente. Não quero ser chata, mas eu achei importante a gente tornar a falar nos princípios bíblicos da mordomia cristã. Deus é dono de tudo. Então, como a gente já falou anteriormente, reconhecer a soberania de Deus é fundamento da mordomia cristã. Tudo que temos vem dele e pertence a ele. A fidelidade é essencial. Ora, estou citando um versículo aqui, o que se requer dos mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. A fidelidade envolve ser honesto, diligente, confiável na administração dos recursos de Deus. Generosidade é a marca, né? Aquele que semeia, como eu já falei, pouco, ceifa pouco. Aquele que semeia em abundância, ceifará em abundância. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A generosidade não é uma obrigação legalista, mas é uma expressão da gratidão de um amor a Deus. Aplicação prática da mordomia, né? Gerenciamento do tempo. Nós precisamos de usar o nosso tempo com sabedoria, priorizar o que é importante, evitar desperdiçá-lo com atividades frívolas. Porque a gente pensa que mordomia é só dinheiro. Não, mas é o tempo, nossos recursos, nossas ideias, tudo que chega à nossa mão faz parte da mordomia cristã. Então é importante a gente prestar atenção em como a gente está usando o nosso tempo. Nós também precisamos de usar os nossos talentos, os nossos dons, porque vai ser bom para nós e vai ser bom para o outro. Isso vai servir a Deus e ao próximo. Então, a gente deve buscar excelência em tudo que fazemos. E devemos investir em relacionamentos saudáveis, amando e servindo os outros, como Cristo nos amou. E não se envolver em alguns relacionamentos que é fria, tipo assim, né? Principalmente as mulheres, muitas vezes, elas se envolvem com certas pessoas que, ou por causa de ter medo da solidão, acaba caindo numa rede que a vida vira uma coisa horrível. Então, relacionamento saudável é importante, isso faz parte
da mordomia cristã. Bom, então já concluindo, né? A mordomia cristã, ela é um chamado abrangente, que afeta todas as áreas da nossa vida, porque nós vamos administrar todos os recursos que chegou até nós. E reconhecermos a soberania de Deus. Então, com os princípios que eu já falei, né? Então, que a gente possa ser mordomos fiéis, usando tudo que Deus nos confiou, para o seu louvor, expansão do reino e para a glória de Deus. Então, eu já vou fazer uma oração fechando aqui, né? Senhor, meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Obrigada pelo teu Espírito Santo. Que Deus capacite você e eu a ser um mordomo fiel e sensato, glorificando a Ele com tudo que você tem. Que eu e você possamos viver como mordomos fiéis, sendo exemplos de generosidade, integridade e amor ao próximo. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E como eu sempre peço, não vou deixar de pedir, né, para você assinar o canal, curtir a página, compartilhar esse vídeo. Quem sabe, nesse exato momento, tem alguém precisando de ouvir essas palavras. Deus abençoe, muito obrigada e tchau.